Entender de computador, gostar de quadrinhos, desenho animado e filmes obscuros, principalmente os de fantasia e ficção científica, essas, dentre outras mil maluquices, definem o perfil do nerd. No entanto, ultimamente, ser nerd ficou bem mais fácil do que nas épocas passadas. Antes de tudo, o nerd sempre foi um alvo ambulante. Na mira de todas as piadinhas e discriminações possíveis, sobreviver durante o primeiro e segundo grau escolar era uma façanha tão heróica quanto as que seus ídolos do gibi realizavam a cada edição. Para sobreviver, o nerd tinha que disfarçar as suas características nerds. Coisa impossível para os nerds true, aqueles esbranquiçados, de óculos, espinhentos e sempre desprovidos de talentos físicos, ou andar em bando. Não que essa segunda opção garantisse a sobrevivência, jamais. Ela só era válida, pois na hora de apanhar ou ser zoado, ou acontecia no coletivo, o que ameniza muito por não ter nenhum valor individual, ou pela simples lei da probabilidade. Se você anda em um grupo com mais de 5 nerds, você tem sempre a chance de 5 contra 1 de não apanhar naquela semana. Fora isso, ser nerd custava muito. Os produtos de informática eram caríssimos e os livros raríssimos nas prateleiras recheadas de Paulo Coelho. Os filmes nerds bons só passavam longe de sua casa. E numa época onde não existia ainda o desconto de estudante, você tinha que sempre marcar o seu cinema para as quartas ou quintas por conta de um desconto maluco. Os quadrinhos eram outra loucura. Os nacionais sofriam reajustes semanais por causa da inflação dos anos 90. Sendo que o jornaleiro precisava de uma tabelinha para acompanhar os preços, porque no caminho da gráfica até a banca já tinha aumentado tudo. Nerd malandro era aquele que encontrava um jornaleiro bem velhinho e enrolado, que sempre te vendia com a tabela da semana anterior e fazia você economizar aí uns cruzeiros. Os livros de RPG, esses eram vergonhosos, e assim como os gibis importados eram vendidos em dólar. Rapaz, ser nerd naquela época era para ler O Senhor dos Anéis só no original em inglês ou em alguma versão obscura com português de Portugal. E aí de você se querer frequentar qualquer rodinha nerd sem ter lido O Senhor dos Anéis, os outros massacravam você, usavam telecinésia, a força Jedi e todos os poderes de nerds retardados para te esculachar. Você era o excluído dos excluídos. Uma espécie de Morlock! A nova geração pode não saber, mas as coisas melhoram muito para a classe nos últimos anos. Hoje em dia, os desenhos animados de heróis em quadrinhos são mais maduros do que as baboseiras infantis daquela época. Por exemplo, se via Super Amigos e o pessoal hoje vê Liga da Justiça. Com desenhos de tramas mais elaboradas e o grande sucesso dos filmes de super-heróis, o preconceito contra os quadrinhos vai aos poucos diminuindo. Na minha época, se você estivesse com o gibi do Batman embaixo do braço, vagabundo te achava um babaca por conta daquele seriado do morcegão. Hoje, se você andar com o gibi do Homem-Aranha, de repente consegue puxar papo com a gatinha no metrô e convidá-la para ver um filme na sua casa. Quem não quer ver hoje um Senhor dos Anéis, um Star Wars ou um filme dos X-Men? Todo mundo gosta e comenta sobre isso. Fora que entender de computador deixou de ser um talento mutante para se tornar algo corriqueiro. Os nerds de hoje em dia não gastam nem a metade do que um nerd daquela época em livros e gibis. Pegam tudo da internet e direto da fonte original, sem traduções burlescas. Tudo isso no conforto de sua casa e melhor, sem o risco de encontrar aquele fortão da turma e tomar uns tabefes. Hoje em dia, existem comunidades de meninas que se dizem apaixonadas por nerds. Lembro que o pessoal da minha época se assustava quando via uma mulher dentro de uma gibiteria. Nós gostávamos de seriados e hoje todo mundo gosta de pelo menos 3. Gastávamos rios de dinheiro em fliperamas e hoje todo mundo tem um PlayStation em casa, que dá de 10-0 em qualquer máquina que ainda use fichas. Para nossos pais, existiam apenas meia dúzia de heróis como Batman, Hulk, Superman e Capitão América. Hoje, qualquer mamãe sabe quem é Wolverine, Magneto e até mesmo, quem diria, o Constantine. Fico me perguntando quem são os nerds dessa nova geração. Para falar a verdade, acho que eles não existem. Toda raça, classe ou personagem de RPG evolui, alcança um patamar maior. Hoje em dia, os nerds mesmo, os true nerds, não estão mais entre nós.
foram abduzidos e hoje eles estão lá em Oa, esperando que todos nós nos tornemos um deles. Muito bem, amigos, esse texto eu ressuscitei do extinto site timelei.com, com algumas pequenas adaptações. Parabéns! Hoje é dia 25 de maio, dia do Orgulho Nerd. Você pode manter o nosso canal vivo com pequenas doações para o Pix 032 262 024 48. Peço a todos que se inscrevam, dê like, compartilhem e deixem um comentário. Por hoje é só, pessoal. Blah, 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 blah.